My name is Karen Lacroix and I'm a Canadian illustrator and designer. I run a small publisher called Uncanny Editions, which is also a studio design. I was invited a few months ago to produce a publication for the Porto Polytechnic Institute 30th anniversary, which I called Fragments of History and Visual Research. This publication is the result of a 5-month artist residency at the Porto Polytechnic Institute in Portugal. The residency took place specifically at the Visual Arts Technical and Scientific Unit of the Superior School of Education. It consisted of a research project that used a variety of printing techniques to investigate, interpret and communicate the Institute history to mark its 30th anniversary. This publication is not chronological, nor is it divided into schools or even disciplines. It is a journey of overlap meaning and history, an assemblage of discussion and discourses, and with traces of the past with proposal for a continuous collaboration and education. Fragments of text promote connection between images, schools, and ideas. This publication is a celebration and a way of thinking. It has no beginning and no end. The book has around 12 sections, depending on whether it's a special copy or not. Here we have the normal one, which doesn't have the cyanotype versions. And they're all basically sewed by hand in the middle. That was a difficult part because we had to do it manually if we wanted to move the section accordingly. O livro que estamos a cozer aqui, em particular, é um livro que me interessa bastante em termos profissionais, porque não pode ser feito por uma máquina. O facto de haver uns cadernos que vão mais para cima, outros mais para baixo, são coisas que uma máquina não consegue fazer. E este é um trabalho que me motiva imenso por causa destas particularidades todas. E que faz todo sentido ser cozido à mão por causa disto. A forma de encadernação influenciar a edição também tem a ver com, a partir dos mesmos materiais, podemos contar histórias diferentes dependendo da maneira como os conjugamos. Que pode ser uma composição de sentido, ou de aqui a mão que apanha as flores, aqui são o passarinho que está pousado nas flores. Portanto, a mesma imagem pode ser combinado de forma a dar narrativas diferentes. So we start with the cover, which is basically a screen print, and it's all manually done. Those are a combination of images that relate to the sea. I thought that Porto is very much connected to the water and the sky, and I see a lot of birds. So those are old slides from the sea and boats from the sea as well. Relativamente ao processo da construção da capa para o qual fui convidado pela Karen Lacroix, eu decidi usar, enfim, algo que tem a ver com o meu próprio trabalho. Foi escolhido um cartão e o processo de trabalho consistiu em usar acrílico, vários acrílicos, todos em tons de azuis, e que depois era, enfim, pincelado, espatulado, arrastado e produzindo estes efeitos e estas texturas, estes tons que confere este lado mais texturado e, digamos, de uma materialização da pintura. When we introduced that collage, there was the opening of PDF. We also ended this document, which was a bit bigger at the time, which
is also piece of fragments of all the images that I documented throughout all my visit of the different schools at Politécnico, and I put them together. De uma maneira muito lúcida, a Karen tomou como metodologia uma aproximação mais pessoalizada aos espaços institucionais, procurando conhecer de uma forma discreta e quase que, eu poderia dizer, muito pouco invasiva, aquilo que seja o nosso ambiente de trabalho. Embora estando sediada aqui na Escola Superior de Educação, onde lhe foi facultado um espaço na Unidade Técnico-Científica das Artes Visuais, portanto, que ela, no fundo, caracterizou muito de acordo com a sua própria personalidade, ela quis conhecer outras pessoas que trabalhassem no Politécnico e quis conhecer pessoalmente os diferentes espaços das escolas e institutos do Politécnico, assim como também, a partir de certa altura, quando nós documentamos isso, a existência de locais que são património do Politécnico e que estão um pouco espalhados por toda a cidade. Depois surgiu uma situação, nomeadamente no caso meu e da Prudência, em que a Karen nos pediu para escrevermos, expressando um pensamento crítico sobre o que fosse a publicação ou o livro de artista, e isso que na altura poderia até causar-me alguma estranheza, como se calhar num primeiro momento me causou, porque estaria a pensar que ela quereria a minha colaboração a nível de um texto, sei lá, mais teórico, mais fundamentador, acabou por ter muita lógica, porque na realidade cumpria esse objetivo que ela tinha tido desde o início, que era apropriar-se do universo politécnico através das pessoas que aqui estão a trabalhar e que de alguma forma vivem todas estas situações, deixando as nossas impressões digitais, por assim dizerem. Eu tive aqui uma intervenção nesta atividade da Karen Lacroix, que foi uma atividade muito interessante para a escola, julgo para todo o Politécnico, mas para a Escola Superior de Educação realmente foi importante, porque ela fez uma residência cá, tendo implicado muitos dos estudantes. Ela foi inteligente porque soube olhar para a comunidade escolar e selecionar estudantes que tinham habilidades, que tinham capacidades e pô-los a contribuir, estudantes e professores. A minha secção é esta, em que há uma caligrafia, um texto caligráfico que parte de textos meus, um pouco intimistas até, de dia-a-dia, de registro cotidiano, e que depois foi montado de uma forma que é coerente com a forma como o livro está feito. Se virem, há aqui um criar de camadas que se sobrepõem, que permitem leitura, que impedem a leitura ao mesmo tempo, que permitem novas leituras, quase numa legibilidade que quase é ilegível. And you see through the different pages, I'm just going to show you the one spread from that same book here. And it's fantastic the way it was designed. I would sometimes find notes in books from the archive, written notes, and so here I just decided to leave it there as if time was untouched. I just opened the book and put it back in the shelf. And again, for the archive section, I just tried to select different books, different spreads that links with the different fields that is offered at Politécnico. So you have science, you have medicine, you have music, you have physical education, and a piece of history where you have the map of and the way people used to dress, and all different type of process and teaching method that sometimes they still offer or they used to offer. And it's not exactly perfect. Foi criado este desafio do desenvolvimento de uma caixa para o livro,
que a Karen Lacroix está a fazer para a comemoração dos 30 anos do IPP. E na altura foram-me colocadas algumas questões ou algumas condicionantes que a Caixa devia ter, nomeadamente que tinham a ver com a própria gênese do livro e que também tinham a ver com a delicadeza ou o quão sensível seria o livro pela forma como ele ia ser cozido. Uma das questões tinha a ver com o facto das caixas que se usam para o livro normalmente magoarem o livro, e para resolver a questão criamos uma abertura maior que permitisse introduzi-lo sem o magoar. Na mesma linha, lembrei-me de pegar nas madeiras, nas várias madeiras que estão pela escola, pela oficina de escultura, e usá-las no livro simultaneamente para criar estrutura e também para mostrar um bocadinho da história da escola, uma vez que o livro também é um bocado esse acumular de camadas. Fui pedido pela Karen Lacroix peças de madeira para fazer as lombadas do trabalho que ela está a fazer, e de início surgiram algumas dificuldades, principalmente no corte da madeira. Pensava que esteticamente ficava melhor este tipo de corte axial das peças, mas a durabilidade é pouca, porque elas partem com muita facilidade. Então resolveu-se fazer o corte longitudinal das peças. Portanto, conforme a maior resistência, e além disso, em termos de trabalho, nota-se que há diferenças que podem ser perfeitamente aproveitadas pelas questões cromáticas, pela própria fibra da madeira, portanto apresenta vários desenhos diferentes e vários relevos, e achou-se que isso era uma mais-valia no trabalho. This last one here is a combination. It was typeset, and it's a combination of all the names of the schools. So here you have Ishmael, you have IPP, as is a bit everywhere, just because there was many E's in a different school. And that's it.